Meu nome é Mora Alves, sou escritora aqui de Guarulhos e hoje eu vou ler para vocês um poema do Helenilson Nascimento, escritor baiano. E esse poema é do livro Palavras Faladas, Fadadas Palavras, que eu tive o prazer de comprar pela editora Clube de Autores. Tem gente que pensa que o bom seria nascer de novo. Tem gente que pensa que o bom mesmo é um mundo novo. Tem gente que pensa em acabar com a inflação. Tem gente que pensa que a educação não tem solução. Tem gente que pensa que cantar pagode é o único caminho para ser alguém. Tem gente que pensa que iludindo o povo vai se dar bem. Tem gente que pensa que a televisão informa. Tem gente que pensa que ela deforma. Tem gente que pensa que é artista. Tem gente que pensa que é comunista. Tem gente na Bahia que pensa que é Deus. Tem gente que pensa que o melhor é ser ateu. Tem gente que pensa na igreja que igreja não é solução. Tem gente que pensa que lá só tem ladrão. Tem gente que pensa que as vidas mais importantes estão fora do nosso planeta. Tem gente que pensa que nem vida tem. Tem gente que pensa que não tem expressão. Tem gente que pensa em andar na contramão. Tem gente que pensa que o mundo é uma bosta. Tem gente que pensa em somente reclamar. Tem gente que pensa que a solução é somente sonhar. Tem gente que pensa que transar é amar. Tem gente que pensa que a fome é uma questão psicológica. Enfim, tem gente que pensa que pensa. Tem gente que pensa que não pensa. Tem gente que pensa muito na opinião dos outros. Tem gente que não pensa, mas finge que pensa. Tem gente que dificilmente pensa. Tem gente que normalmente pensa. Tem gente que tem preguiça de pensar. Tem gente que pensa muito antes de falar. Tem gente que age sem pensar. Tem gente que pensa que não faz. Tem gente que pensa e desfaz. Tem gente que não faz nada para pensar. Tem gente que finge que não pensa, mas pensa. Tem gente que ganha para pensar. Tem gente que sofre por não saber pensar. Tem gente que pensa muito e não ganha nada. Tem gente que pensa igual aos outros. Tem gente que pensa que fazendo a cabeça com um borrão é a solução. Tem gente que pensa em ficar louco. Tem gente que só pensa em conforto. Tem gente que pensa que o bom mesmo é amar alguém. Tem gente que pensa em não ficar com ninguém. E finalmente, tem gente que simplesmente não pensa nada. Parabéns, Helenilson. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro.